Olá, bom dia. 10 horas 6 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui, a postos, para começar mais uma edição do nosso sua revista radiofônica matinal nas ondas do rádio. Sejam bem-vindos. Estamos aqui prontos para encarar esta sexta-feira, meu povo. Estamos na sexta, dia 2 de dezembro de 2016. Programa movimentado, cheio de assunto para a gente tratar na nossa conversa matinal. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Vamos em frente, hein, Arcon? Yes, baby. Segura a peteca e olha só. É pra rir ou é pra chorar? Conta pra gente aí. O noticiário político de hoje tá melhor que os Trapalhões, olha, e na sua melhor fase. Tem Renan Calheiros dizendo que o nome do relator do pacote anticorrupção parece nome de chuveiro. Tem manifestantes premendo tomate em deputado no aeroporto em Brasília. Gente, tem Dr. Ray, isso, ele mesmo, cogitando se candidatar à presidência da República. E dá-lhe, Brasilzão! Vamos nessa, hein? Você pensa que estão perdidos? É brincadeira. Você podia também se Você lançar. acha que tá ruim a coisa, vem uma coisa dessa. Você podia se lançar, hein, gordura? Eu não, vou ficar no meu. Irresponsabilidade a bordo. Avião que levava a delegação da Chapecoense e os jornalistas esportivos não cumpriu norma de segurança. Nem poderia ter levantado voo. Dá pra acreditar num negócio desse? De volta às raízes. E aqui eu tenho que fazer uma pausa especial e colocar uma trilha pra gente já seguir embalado nesta sexta-feira, meus camaradas, porque vou falar agora do quê? Do novo álbum de Rolling Stones, anunciando aqui que está entre as nossas manchetes do dia. Os caras voltaram pra fonte ali, né? Porque uniu a dupla Keith Richards e Mick Jagger naquela estação de trem em Londres, né? 1000 anos atrás, os caras moleque ainda. De volta às raízes, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse lançamento dos Rolling Stones, Blue and Lonesome. Esses são alguns destaques do Morning que tá abrindo as portas desta sexta-feira. Já temos uma hashtag pra chamar de nossa, Paulinha? Ai, temos. E aí? Já tá bombando Qual aqui, vai ser? Edgar, porque é uma hash que engaja, é uma hash que faz crescer, entendeu? Opa, peraí. Porque o duro? Morning Squad Brincadeira, hein, engaja e faz Hashtag crescer. Viagra? Sexta-feira, a Paulinha Napolitana vem aqui falar de sexo, é isso? Eu não sei, mas a hash engaja e faz crescer. Se você quer participar, engajando e fazendo crescer essa onda do Morning Squad, você é mais do que bem-vindo. Hashtag Tweetar me faz. Sei. Sabe? Sei. Te faz o quê? Tipo- Feliz? Te faz gastar um tempo? Te faz conversar com o Morning Show? Te Te faz faz ganhar prêmio? Kit Morning Show, caneca e camiseta quando a hash vai pros TTs? Te faz um boboca? Nossa, Pode ser também. Será? Não pode? Te faz arranjar inimizades nas redes Em que sociais? ano se usava essa expressão boboca? É bom, boboca, é inocente. Vocês caem na minha provocação, é isso que é mais legal. Pois então, tweetem aí, hashtag tweetar me faz. Se a gente for pros TTs, claro que tem prêmio pra vocês. Sempre tem essa rima, né? Kit, Morning Show, caneca e camiseta. Vamos lá, vai. Eu quero GIF, eu quero foto, eu quero vídeo. Meu Deus, uma Olha, voz misteriosa. Uma voz gutural aqui falando com a gente. Porra! Então vamos lá, hein? A voz do Hashtag além. tweetar me faz ouvir vozes do além. Também pode ser. Então, se aliviou, mas eu vou pegar pesado aqui. Vou querer falar sério com os nossos ouvintes também, que participam pelo WhatsApp. 11 931 7009. É uma pergunta simples, mas vai jogar na cara, assim, ó. Sem filtro, pode contar pra gente. Você tá confiante no Brasil? Sim ou não? Dá pra ter confiança? Difícil, né? Mas vai lá, se você tem esperança, você é um cara otimista, enfim. É uma época de esperança. Tá Conta chegando pra Natal, gente. né? E o porquê também, tá? Mensagens de voz, aqui mensagens em áudio, mensagens em vídeo também pode enviar para o 11 931 7009. No final do programa tem aquele famoso kit do Morning para vocês que participam.
Curta a nossa página no Facebook, vai lá, tem conteúdo extra, sempre atualizando, além do que acontece neste cubo multicolorido aqui do nosso estúdio. Convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. O programa, como sempre, começa falando de política. Ontem, os nobres senadores, ilustríssimos senadores, se reuniram para discutir o tal pacote anticorrupção, cujo relator na Câmara é o deputado Onyx Lorenzoni. Vamos falar um Onyx. Não é Onyx, porque Onyx. é com Y. A pedra é Onyx, com I, e aí a gente fala Onyx. Agora o nome dele, como é com Y, é Onyx. Então vamos lá, Onyx Lorenzoni, aquele que, segundo o Renan, tem nome de marca de chuveiro, estavam lá no Senado. Bom, que o Renan, várzea, hein? O Renan Calheiros, Várzea. tava o Sérgio Moro, Quinta série. tava o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes. O presidente do Senado passou umas 4 horas defendendo a proposta que endurece a penalidade para abuso de autoridade e dando direta aqui, indireta ali e tal. A gente está na linha com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade, para comentar com a gente. Bom dia, Zé, já tá me ouvindo? Tá, tô. Muito Então- bom dia a todos. Bom dia, antes da gente engrenar, então, Trindade, na nossa conversa aqui, eu queria só que você me acompanhasse ouvindo isso daqui, ó. Antes de encerrar, eu queria dizer apenas que não houve aqui agressão ao relator da matéria na Câmara dos Deputados, ao Onyx Lorenzoni. Parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro. Com todo respeito e em favor dele, eu queria dizer que o teste de integridade vai... Em alto nível, né, Trindade? Quer dizer, o cara fez de propósito, né? Olha só, ele fala aí do teste de integridade, que ele colocou na lei uma espécie de pegadinha para o servidor público, né? Uhum. Um agente chegaria para o servidor público, ofereceria uma propina, se ele aceitasse, e aí sofreria sanções administrativas, seria demitido e tal. E o Renan completa de que o tal chuveiro não passaria nesse teste, né? Mas olha, é interessante que o Onyx Lorenzoni se transformou no odiado da vez. É o bode expiatório, né? Aquela história bíblica de colocar os pecados num bode, mandá-lo embora para a natureza e ele levaria todos os pecados. Mas, na verdade, o que o Onyx Lorenzoni fez foi romper o que eu chamo aqui da ética da malandragem. Ele ficou bem com a opinião pública e brigou com os colegas parlamentares, né? E aí ele se deu mal, mas o que todo mundo diz aqui é que ele vai se dar bem nas eleições, garantiu a reeleição dele. O chuveiro vai ser reeleito porque ficou ao lado do povo e contra o chá das 5 aqui, o grupinho do Congresso. Ele que já estava todo desgostoso com as alterações no pacote, enfim. Agora, puxando um pouco o foco pro presidente do Senado, que agora é réu, o cerco está se fechando cada vez mais e tornando, parece que, um futuro difícil, né, no horizonte do Renan, né, Trindade? Pois é, ontem, quando ele falava com o juiz Sérgio Moro e o ministro Gilmar Mendes, ele já era um quase réu, né? Minutos depois, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que o tornou réu pela primeira vez. Ele tem 12 inquéritos, esse é apenas o primeiro em que ele se transforma em réu, e é o caso antigo, lá de 2007, do pagamento de pensão de uma filha fora do casamento por uma empreiteira. Ele apresentou documentos dizendo que tinha dinheiro e entre esses documentos estariam aí provas de que ele falsificou comunicados, notas ao Senado para justificar o pagamento de locadora de veículos, né? Esse não é da Lava Jato, é um caso mais antigo. Mas olha, Edgar, a novidade é que eu já sinto entre os líderes dos partidos uma resistência em serem presididos por o Renan Calheiros, né? Tanto que ontem deveria acontecer votações importantes e não aconteceram, não houve quórum. Então hoje a gente precisa ver aí essa resistência dos líderes em serem presididos por um réu no Supremo Tribunal Federal. Mas olha, o tempo do Renan está acabando, é mais essa semana, a próxima semana, recesso parlamentar, e aí só voltam os deputados e senadores em fevereiro para a eleição dos novos presidentes. É um indicativo claro de que o tempo do Renan está acabando. Ok, Trindade, obrigado pelas suas informações. Bom final de semana para você. É isso aí, muito bom dia.
Bom, Trindade falando com a gente de Brasília, trazendo as informações do momento na política brasileira. Ellen, olha, como eu falei aqui, antes de chamar o Trindade, estavam nesse bololô ali no Congresso o Sérgio Moro também e o Gilmar Mendes, que inclusive botaram uma lenha nessa discussão aí. O que você destaca a respeito da fala deles, né, nessa ocasião? Se não me engano, foram quase 3 horas ali de debate e tudo mais. Gilmar Mendes acabou ficando ao lado do Congresso nessa discussão. O Sérgio Moro foi lá para fazer uma proposta de revisão do texto, tentando tirar do texto a capacidade de você poder denunciar juízes e promotores, caso você entenda, ainda que subjetivamente, que houve abuso de autoridade. E aí o Sérgio Moro disse uma frase que foi no seguinte sentido, que o Senado podia passar uma mensagem errada para a sociedade brasileira, tentando aprovar essa lei de abuso de autoridade em meio às investigações da Lava Jato. Ao que Gilmar Mendes responde ironicamente, ele é especialista nisso, em ironias, né? Dizendo que o que seria adequado, então, de repente tirar um ano sabático de operações e só depois votar uma lei que já estava há 7 anos parada lá no Congresso Nacional? Ele vai ironizando a questão. E houve ali essa discussão entre os dois nessas discordâncias. Fato é que, a despeito da discussão entre os dois nas discordâncias, a Renan Calheiros confirmou que deve votar o projeto aí dos crimes de abuso de autoridade no dia 6 de dezembro, que quer botar na pauta esse projeto como está no dia 6 de dezembro. Ok. Olha, ainda a gente segue aqui com mais um episódio emblemático nesse começo do Morning de sexta-feira, que resume bem o climão político vigorando no Brasil, né? Aliás, faz uns 500, desde o seu descobrimento, faz uns 500 anos aqui. Vamos rodar um vídeo aqui antes da gente falar sobre isso. A Lava Jato falou que vai todos os promotores renunciarem devido à sua emenda. Você já viu a nota da Associação da Polícia Federal? Não. Leia ela e depois você comente comigo. A Polícia Federal acabou de dar a nota dizendo que quem é o verdadeiro responsável pela investigação da Lava Jato é ela. E ela deixa garantida à população que não há hipótese de ser ameaçado qualquer um, até porque isso é institucional. Não pode uma carreira achar que vai parar todo o Brasil. Mas e a Leia a PL nota da Polícia Federal e dar uma resposta. Deixa eu explicar para o senhor. Eu preciso no meu embarque agora. Não, vou explicar para o senhor. Eu vou embarcar. Não é agressão à sua pessoa, é a sua ideia. Não, é a sua ideia. Por favor, meu amigo, por favor. Não é agressão, é a sua. Você está me agredindo e eu vou embarcar agora. Porque o certo era eu lhe pegar aqui, seu moleque. A Lava Jato está renunciando por sua culpa. Você não tem direito de criticar, você veja só, viu? Agora, se você está protegendo promotor e juiz bandido do Brasil, começa a Sérgio Moro representa todo esse aeroporto. E todos os promotores do Brasil. Você fez a lei contra o cara. Contra ele? Te respeito. Fora todo mundo lá, meu amigo. Fora Temer mesmo. Também. Fecha. Pai, só vamos terminar aqui. Que é isso? Nós somos a favor da Lava Jato. Vocês não vão renunciar, porque isso aqui é só o início. Eles têm que ir para o aeroporto todos os dias. E sabe o que nós vamos fazer? Todos os dias nós vamos estar aqui, no Brasil inteiro. Princípios de Gene Sharp, pacífico, mas contundente. E aqui estão as nossas reivindicações. A Lava Jato falou que vai... bom, truculência tirar a ali, roupa né? no final. O que ia acontecer? Ele mostrou uma camiseta, é um movimento que surge com essa truculência toda. Quer dizer, quase saíram às vezes de fato ali. Primeiro, Ellen, quem é esse político que estava embarcando? A gente está falando do Everton Rocha, que é do PDT, do Maranhão. Foi ele o autor da emenda ali que dá alterada nas 10 medidas, sobretudo essa questão de poder punir juízes e membros do Ministério Público. Em relação aos juízes, é bem subjetivo o critério. Quer dizer, se você acha que ele está usando alguma medida para promoção pessoal, por perseguição política, você pode denunciar esse juiz e, enfim, ele vai ser investigado. O Ministério Público tem vários procedimentos que você poderia denunciar, por exemplo, se um promotor abre uma investigação sem ter indícios inicialmente contra você, você se sente ofendido, pode denunciá-lo. É isso que propõe, então, a medida do deputado Everton Rocha. Acontece que é isso justamente que está ali em pauta, que foi essa discussão entre o Sérgio Moro, Gilmar Mendes ontem, Renan Calheiros, né?
foi uma discussão entre eles. E há uma série de pessoas que, obviamente, estão insatisfeitas com isso. Foi por isso que teve essa semana aquela coletiva do Ministério Público Federal, né? Dizendo que vai largar a Lava Jato, caso isso passe. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer profissão que queira ser séria está sujeita à responsabilização. Nós, jornalistas, né? Se publicarmos algo que não é verídico, que não foi checado, a gente está sujeito a ser punido, né? Então, não me parece ruim você poder responsabilizar juízes, magistrados e membros do Ministério Público que atuam de forma equivocada. O grande problema é esse momento em que estamos vivendo e isso ser desengavetado depois de 7 anos, neste momento, né? Por pessoas que estão sendo investigadas. Isso é um problema. Agora, reagir desta forma que esse senhor aí reage, ele coloca um tomataço na camisa. Ele fala em movimento pacífico, e né? aí, Ele pega o colarinho do cara com a maior tomate, delicadeza amassa tomate truculenta, né? Ele tem eu não sei o que ele entende pela expressão pacífico, né, gente? Ele dá uma tomatada na camisa do deputado, ele puxa o cara pelo colarinho, ele levanta o tom de voz, e aí é todo o problema. As pessoas ficam muito indignadas quando a gente diz, gente, ninguém não pode ser herói. Todo mundo lembra de Joaquim Barbosa quando virou herói. Foi um problema. É um problema Sérgio Moro ser herói porque ele tá fazendo o papel dele, ele é um servidor público fazendo o papel dele. Você não pode tornar essa pessoa herói. E aí quando esse senhor equivocadamente aí fica gritando, endeusando e tudo mais, é uma péssima representação. Claro. É péssimo pro judiciário, é péssimo pra instituição. Mas você difícil, colocar a pessoa né? As acima pessoas da instituição. sempre estão querendo achar alguém pra se apegar, né? As pessoas precisam de salvadores E da elas pátria, mas isso é um elas se problema. apegaram ao Moro. Circulam vídeos nas mídias sociais incitando a violência contra essas pessoas do Congresso, deputados. Pessoas ameaçando, dizendo, quer dizer, esse não é o caminho, esse caminho do violência não, mas eu digo em relação ao Sérgio Moro. Muita não é o caminho pra gente ninguém. se sente representada nele como, tipo... Como uma se coisa... sentiram Mas pelo ele- Joaquim Barbosa, Mas ele tá e deu o fazendo que o trabalho deu. dele, né? o que ele tem que fazer. Ele não é herói. Eu concordo quando você coloca dessa forma. Eu Ele tá entendo que fazendo as o ele tem pessoas têm fazer. essa representatividade. as pessoas, elas Mas precisam, elas buscam gente, isso. vocês precisam ser racionais. Isso não é racional. Você fica buscando um salvador da pátria que não existe. Buscam mesmo. E quando a gente procura salvador da pátria, é um passo para populismo, porque populismo não é só de esquerda, ele é de esquerda e de direita, vale lembrar Mas, disso. olha só o que eu quero chamar a atenção. No final do embate ali entre as duas pessoas no saguão de embarque do aeroporto, ele fala o seguinte: fora todo mundo. O manifestante, ele diz assim, tipo, fora todo mundo. Porque quem tá agora à frente do governo, que busca se legitimar ali com as ações que quer colocar à frente para discussão, em pauta, né, para o país voltar a crescer, a funcionar pelo menos, era a mesma base que estava governando com o governo anterior, que veio agora à frente, subiu ao palco e tem esse destaque todo. Quer dizer, não tem muita diferença no que era antes e no que está acontecendo agora. Nenhuma diferença. Você vê alguma diferença? Qual é a diferença? Não, gente, tanto basta ver que Gedel, Eliseu estão hoje lá no governo e estavam lá no governo petista. Basta ver que petistas e tucanos estão acordando, ajudando aí em acordos e conversando nos cafezinhos para poder tentar aliviar a barra dos envolvidos em Lava Jato e companhia. Então não tem, né? E aí você entra nesse surto psicótico, porque não tem outra Ellen, explicação. eu acho o seguinte, essa percepção da população frente a essas maracutaias que estão rolando, essas tentativas de passar régua, botar pano quente, não vão passar mais despercebidas na população. A população vai cobrar, tem manifestações já previstas aí para acontecer nos próximos dias. Domingo, né? A população não vai deixar mais. Então, quer dizer, não deve ser na violência, não deve ser na truculência, na agressão física, mas a manifestação legítima dentro do que é legal, ela é essencial nesse momento onde o Brasil procura se melhorar das pernas para seguir caminhando. Vamos ver o que acontece. Agora, 10 horas 25 minutos, horário de Brasília. A gente segue aqui em mais um assunto no Morning Show. Aliás, eu perguntei lá no começo do programa, né, se a história era para rir ou para chorar. Fiz alusão aqui aos Trapalhões em seu ponto alto, em seu melhor momento. Mas, calma, né? A gente ainda tem uma esperança nessa semana. Uma lufada, aliás, de esperança nos deixou mais otimistas. Temos finalmente um potencial candidato à presidência que pode fazer, claro, o Brasil uma nação muito mais justa, mais próspera, mais bela,
esteticamente Perfeita? impecável. Você sabe de quem eu tô falando, Vini? Alexandre Frota. Esse aqui, ó. Tá presidente da República. É verdade ou não é? Gente, chega de roubar o Brasil. Chega de um atendimento. SUS é um crime. As nossas escolas são terríveis. Professor bom, médico bom, enfermeira boa, mas o Brasil está em queda livre, gente. Vamos salvar o Brasil, gente? Dr. Ray na presidência. A minha vida. Você já está se Brasil. lançando, essa campanha é real. Não, nós respeitamos as leis eleitorais. Eu estou cogitando uma pré-candidatura a presidente da República. Eu venho de fora, eu não sou sujo não me sujei com a política brasileira, eu sou de fora, totalmente de fora. E eu trago a centro-direita que está ganhando na Inglaterra, ganhando nos Estados Unidos, ganhando no mundo inteirinho. Comunismo é outra palavra para roubalheira. O Dr. Ray fala com R assim, da Moca, meio, né, também, né, o meio José Serra, né? Uma mistura louca aí. Eu respeito, né? Baixou o Tite ali, não, eu respeito. E aí, Vini? Já pensou, Edgar? O cirurgião das estrelas, meu. E ele falou depois, eu assisti essa entrevista, ele falou depois até que se assemelha muito à política econômica do Donald Trump e que se ele fosse se candidatar por algum partido, seria pelo Partido das Mulheres. Esse é o nosso... que não tem nenhuma mulher, né? O Partido das Mulheres não tem nenhuma mulher. Uma chapa branca da política, né? Bom, Bolsa Botox tá até cogitando aí. Olha... Bom, o que falar? O que falar? O que dizer? É sério isso ou é uma brincadeira? O direito todo cidadão brasileiro tem, né, afiliado a um partido, de concorrer. Imagine um segundo turno com o Dr. Ray e Roberto Justus. Mas vamos cair pôr o pé no chão. Também tá analisando. E analisar a situação do jeito que tá, né? Com o Dr. Ray comandando. Eu votaria. Ô Vini, mudando de assunto aqui, olha, rapidinho pra gente passar por essa história, vou até mudar a nossa trilha aqui pra falar mais seriamente sobre isso. O Daniel Lian daqui a pouco conversa com a gente diretamente de Chapecó, nosso repórter Daniel Lian conversa com a gente sobre a situação, a espera dos corpos lá, mas antes queria que você explicasse para os ouvintes a história do avião da Lamia, né, a empresa que levava a delegação da Chapecó, né, que não poderia ter decolado, Vini. Não, Edgar. Nem poderia ter saído da Bolívia. Quando aconteceu o acidente, eu acho que o primeiro sentimento de todos era a consternação, né? E lamentar muito realmente por essa tragédia. Agora, o sentimento já está passando um pouco para o sentimento de indignação e de revolta pelas informações que chegam. Uhum. Este avião jamais poderia ter feito o percurso que fez, jamais poderia ter decolado da forma como decolou. Para você ter uma ideia, Edgar, o piloto, ele estimou um voo de 4 horas e 22 minutos. 4 horas e 22 minutos. Sabe qual que era a autonomia do avião? Exatamente de 4 horas e 22 minutos. Exatamente. Então, não tinha nenhuma margem de combustível a mais para este avião. Que vacilo. Ele teria que ir do ponto que ele saiu e chegar ao ponto que ele estava projetando sem nenhuma ocorrência nesses exatos 4 horas e 22 minutos, sem nenhuma ocorrência. Sentido, né? E aí, como ele teve que ficar fazer as voltas lá para aguardar o pouso, é isso que o piloto não contava. Esse piloto, na verdade, Edgar, foi um irresponsável, né? Eu sei que ele foi uma das vítimas também, nós temos muito respeito aos familiares. Agora, ele foi irresponsável demais. E ele brincou com a vida de 77 pessoas, quais 71 morreram. E a história do avião que recebeu a prioridade da torre e não estaria em situação de emergência e poderia ter esperado? A empresa foi diz, um erro, né? A empresa diz que não houve nenhum sinal de emergência. Agora, alguns passageiros relatam que o piloto avisou sim que eles fariam um pouso de emergência. Então, tá meio conflitante ainda se esse primeiro avião que pediu, né, prioridade, teria ou não realmente algum vazamento, alguma situação de emergência. Tem alguns outros dados aqui, Edgar. O avião da Chapecoense, né, esse plano de voo, então, considerado absurdo por todos os especialistas de aviação, e isso não sou eu que tô dizendo, é baseado em todas as informações que a gente lê. E é só o piloto que decide isso? Então, Paula, aí que tá o problema. Ele decidiu este plano de voo. Ele manda este plano de voo para algumas centrais. A central, que é a Célia Monasteiro, funcionária da autoridade boliviana responsável por liberar o voo,
ela recebeu e obviamente, ela identificou que aquilo não poderia acontecer e alertou o piloto. Ela alertou ele, falou, não dá, amigo. O piloto e alertou o despachante. Olha, você não pode voar, a autonomia é muito baixa. Só que houve uma insistência, principalmente por parte do despachante, que disse, não, olha, nós já fizemos esse tipo de voo outras vezes, fique tranquila, nós vamos fazer. E aí, ela acabou liberando este voo, tanto que agora ela também foi afastada, porque por mais que ela tenha alertado... eu não aprovo, não. Ela deveria ter reprovado. Não existe alerta numa situação dessa. Entendeu? Agora, é uma questão que vai no desdobramento aí, gerar outras consequências. Claro, ninguém... a primeira consequência é que eu já tô com medo de qualquer voo, né? Pois é isso? Ninguém Como vai é que aprova trazer um de voo volta 71 pessoas que morreram. Agora, peraí, isso aí expõe uma prática que não é incomum nas companhias aéreas, né? Então, vai saber se todo bom a gente voo tá é de isso, olho. tem um problema, isso expõe uma vai prática dar que não é seca. incomum nas companhias aéreas. Olha só, Edgar, o que a Ellen falou é importante. Para você ter uma ideia, no dia 4 de novembro, o mesmo avião sobrevoou o Brasil, tá? Quando vinha de Medellín, com destino a Santa Cruz de la Serra. Quer dizer, o mesmo destino, só que invertido. O piloto, na ocasião, era outro. Era o boliviano Marco Antônio Rocha Venegas. E também não houve o reabastecimento quando pousou aqui no Brasil. No total, o percurso durou 4 horas e 33 minutos. 4 horas e 33 minutos. O avião que levava a Chapecoense emitiu seu último sinal após voar 4 horas e 37 minutos. Ou seja, era uma tragédia anunciada. Era algo que ia acontecer. O risco era muito grande. Infelizmente, aconteceu com esse time da Chapecoense, com esses jornalistas e com todos que estavam nesse avião. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Daniel Lian, como eu disse lá, de Chapecó, trazendo informações a respeito do velório coletivo com jogadores na Arena Condá, onde mandava os jogos a equipe da Chapecoense. Agora 10h33, horário de Brasília. Ride them on down. Você não tá se aguentando, né? É muito som, né? Pô, tanta coisa, né? Acontecendo por aí, tanta coisa acontecendo por aí. Nossa. Quando você vê uns caras mandando um som mesmo de verdade, assim, né? Se apropriando de um gênero que ajudou a formar a banda, que é o epicentro aí do poder criativo de Keith Richards e Mick Jagger, né? Aí eles estão de volta aí, cara. De volta com o álbum novo, então, Ed! Cara, depois de 10 anos. 11 anos sem fazer quase nada. 11 anos. Isso A aí. Bigger Band. Eles tinham parado? Não, eles tinham feito o último álbum de estúdio, a Bigger Band, em 2005. Então, quer dizer, muito tempo depois, agora a gente tem um álbum novo, estúdio dos Stones, Blue and Lonesome. Claro que eles se apresentaram por aí, fizeram as suas turnês. Os caras não param, né? Os dinossauros mais ativos do rock and roll. Tem uma exposição, Exhibitionism, aliás, a respeito da trajetória deles. Exhibitionism, que estava em Londres, Ed, foi agora para Nova York. Vai ficar em Nova York até em março. Trazendo instrumentos, figurinos, reconstituição também de ambientes, o primeiro apartamento que morou o Mick Jagger e a galera também, porque eles foram se agrupando aí nesse apartamento. O primeiro estúdio que eles gravaram também tá ali reconstituído. Agora em Nova York, até abril tava em Londres, né? A abertura foi em Londres. Agora recentemente também o DVD em Cuba, do Havana Moon, fizeram o lançamento. O filme do Havana Moon passou nos cinemas. Agora a galera já pode assistir de outras formas. Então agora o álbum Blue and Lonesome, lançado em CD, plataformas digitais, vinil duplo e edição deluxe, que inclui o CD, mini livro e 75 páginas sobre a gravação e cartões postais da banda. Como você mesmo estava explicando, o álbum, na verdade, traz covers de canções clássicas do blues, que foram compiladas aí pelos Rolling Stones. Tem participação do Eric Clapton em algumas faixas. O Eric Clapton estava gravando com eles no mesmo estúdio, um estúdio que chama British Groove Studios, que fica em Londres e que é do Mark Knopfler, do Dire Straits. Exato. E nada mais justo, porque o Clapton, né, tem o blues também na sua essência, participou de vários projetos onde o blues era o carro-chefe, era digamos, a música
que influenciava todo o repertório. Então nada mais justo deles terem o parceiro ali, né, o Clapton, junto com eles nesse álbum que reverencia o blues, né? Tem uma curiosidade que eles fizeram um cover de Commit a Crime, do Howlin' Wolf, que na versão original, gravada em 71, tinha a participação do Eric Clapton e também do Charlie Watts, que é baterista dos Rolling Stones. Eles também regravaram Little Water, que tem essa faixa título, a Blue Lonesome, e também Hate to See You Go, I Gotta Go e Just Your Fool. Então são 3 faixas do Little Water nesse álbum. O produtor, o Don Was, já tinha feito trabalho com eles em Voodoo Lounge, já tinha trabalhado também no Bridges to Babylon e outros álbuns dos Rolling Stones. Quer dizer, um cara que já era do ambiente ali, do grupo de pessoas, né, como é que se chama? Da network deles, network né? Dos amigos, do squad dos Stones. E quem assina também é o chamado The Glimmer Twins, que nada mais é do que o Keith e o Mick Jagger, né? Que tem uma lenda aí que diz que eles teriam recebido esse pseudônimo, esse apelido das namoradas, quando vieram pro Brasil de férias, aqui tiveram passando pelo Brasil e receberam de Mariana Faithfull, que era namorada na época do Mick Jagger, porque os caras deram uma boa rodada ali, né? E da Anitta Pallenberg, né? Eles faziam meio que um revezamento ali, e elas teriam dado esse apelido pros caras. Então eles assinam também a produção junto com esse cara, esse Don Was, que já trabalhou com os Rolling Stones em outros discos. E ontem eles lançaram um videoclipe pra faixa Ride 'Em On Down, que é um cover do Eddie Taylor, e que traz como protagonista das cenas, Edgar, pra quem tá vendo aí no streaming, já tá assistindo a Kristen Stewart, essa atriz que é da saga de Crepúsculo, mas que depois se firmou como grande atriz, foi protagonista do último filme do Woody Allen, e que é a garota indie do momento, Edgar. A gente tá rodando o clipe, pra quem acompanha a gente pelo YouTube, estamos vendo aqui, demais esse clipe, hein? A mina num Mustang ali, acelerando. Mustang azul, que tem a ver com essa história de blues, toda chupando sensual. Um pirulito azul também no começo do clipe, quase que fazendo aí o logo dos Stones azul, que é inclusive a capa do álbum. Enfim, naquela vibe, tipo, dirigindo sem rumo, causando na cidade, de jeans e camiseta rasgada, apagando o peitinho e curtindo adoidado, ouvindo Rolling Stones. Então, tá aí, o álbum está no mercado, Edgar. Muito a exposição dos Stones está em Nova York. Então, quem sabe, se você é dessas pessoas que passará por lá, não é? Até março do ano que vem, poderá conferir aí a memorabilia dos Rolling Stones. E tá aí, tá disponível. Vamos só ver os números agora, Edgar. E eu acho que é um super caminho legal. Vamos ver se eles vão fazer turnê. Isso seria legal, né? Sim. Turnê de shows mais intimistas, só de blues. Isso seria muito incrível pros fãs, né? E um caminho legal pra pequeno, eles. Clubes, assim, não seria demais? Será que eles vão vir ao Sesc? Acho que vão. Casa de Francisca. Vai saber, né? Pode acontecer. Casa do Mancha aqui em São Paulo, um lugar enorme. Vai ser demais. Fechando a história toda, o álbum foi gravado em 3 dias, uma coisa muito rápida. Basicamente Os caras entraram sem ensaio, no né? estúdio, mandaram bala em uma coisa que já tá na alma deles, incorporado totalmente, legitimado na figura desses ingleses brancos, mandando um blues da pesada. Pô, caramba, meu, dá vontade de ficar falando aqui. Muito tempo, hein, Paulinha, ainda sobre esse nosso assunto. Mas eu vou aqui lançar na esteira desse nosso papo o Opinapan. Agora, eu lanço a nova enquete do Opinapan pra você dizer pra gente o seguinte, na tua opinião, você acha que os Rolling Stones, né, é a maior banda, é a melhor banda de todos os tempos? Sim ou não? Conta pra gente. Logo mais o resultado no Opinapan. Se você não tem ainda, baixar grátis, não paga nada, faz um cadastrinho rápido lá, vai no Google Play, na App Store, e tem mais uma via de interação com a programação da Jovem Pan com as nossas enquetes. Agora 10 horas 44 minutos, horário de Brasília. Bom, voltamos a falar da tragédia aérea que resultou na morte de 71 pessoas. Vamos a Chapecó agora, saber como está a situação por lá, aguardando a chegada dos corpos na cidade catarinense. Está o nosso repórter Daniel Lian. Bom dia, Lian.
Bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O clima ainda aqui de total comoção da cidade e os últimos ajustes sendo feitos exatamente para viabilizar aí a chegada dos corpos aqui à Arena Condá. A previsão é de que saia hoje da Colômbia por volta de 4 horas, horário local, lembrando que há 3 horas de diferença. Os corpos estão já passando pelo processo de embalsamamento e depois disso serão transportados ao aeroporto de Medellín. Haverá até uma carreata na cidade colombiana. Depois eles serão embarcados nos aviões da FAB e aí sim transportados aqui para Chapecó. 44 corpos já passaram pelo processo de embalsamamento e agora o restante até o período da tarde, quando devem aí ser transportados. Lembrando que parte das vítimas dos corpos será levada exatamente para outra localidade. São jornalistas da Rede Globo de televisão e também da Fox Sports. Houve um avião fretado exatamente para este transporte. Eu vou conversar aqui rapidamente com a deputada Luciana Caminati, ela que é deputada aqui de Santa Catarina, está ajudando na questão aqui logística para a chegada exatamente dos corpos. Como é que está a situação neste momento e também como é que será a homenagem aí, principalmente para os familiares? Olha, uma homenagem que possa fazer com que os familiares tenham acesso, né? Que fiquem no maior tempo possível com as pessoas, com os seus entes queridos, que tenham esse momento de privacidade também. As famílias estão sofrendo muito. Eu conversei com alguns familiares. É uma dor que aumenta a cada dia e ainda mais porque não se tem a presença, né? Os corpos ainda não chegaram, então a gente está com isso a semana inteira, né? Amanhã a previsão é chegar no início da manhã, a última vinda deve ser às 8 da manhã, depois a previsão é começar a cerimônia às 9 horas da manhã. Enfim, e os familiares também estão se organizando para ter o seu momento para além aqui da homenagem coletiva, né, dessa cerimônia, desse velório coletivo, ter também os seus momentos individuais, né? Acho que isso é bem justo. Serão entregues flores para os familiares? Como é que vai ser essa cerimônia? A equipe que está coordenando isso está pensando todo o ritual. A gente não teve acesso ainda a todas essas informações, porque tem uma equipe coordenando isso, cuidando dessas homenagens, mas será com certeza um momento de muita emoção, né? De muita emoção. A senhora também faz parte aqui da diretoria da Chapecoense, do conselho? Eu sou conselheira da Chapecoense. A Chapecoense tem 160 conselheiros que são chamados para dar o apoio, a prestação de contas do clube, pensar a estratégia futura. A Chapecoense adotou esse critério e cresceu muito a partir também do momento em que o time começou, né, a subir, né? Então, esses momentos também eram no sentido de valorizar, dar apoio para a diretoria, que é uma diretoria espetacular, extremamente eficiente e que muito do que tem hoje a gente deve a essa diretoria. Obrigado, deputado. Um grande abraço, obrigada. Está aí a deputada Luciana Caminati. Portanto, aqui estão sendo feitos os ajustes, Edgar e ouvintes, e a Arena Condá, os corpos ficarão postados aqui na parte do fundo aqui, de um dos gols de onde está aqui a arena, e haverá uma cobertura também para os familiares acompanharem todo este velório coletivo, viu, Edgar? Ô Lian, queria que rapidamente você trouxesse informações pra gente com relação aos sobreviventes. Tem alguma informação nova que a gente deva saber, Lian? O Alain Rochel, ele passa bem. O estado, claro, ainda inspira cuidados, mas os familiares dele já chegaram ao local.
O zagueiro Neto também vai se recuperando, ele que passou por múltiplas cirurgias, ele também está se recuperando. O caso um pouco mais grave é do goleiro Follmann, ele que teve aí cirurgias e amputação da perna, então o goleiro Follmann tem aí uma situação um pouco mais complicada. O melhor estado dentro desse quadro, claro, é do jornalista Rafael Renzel, que ele sofreu uma intervenção cirúrgica no tórax, mas passa bem, está sedado e já abriu até os olhos. Ok, Lian, obrigado pelas informações. Daniel Lian falando com a gente diretamente da Chapecoense na Arena Condá, onde mandam os seus jogos a equipe da Chapecoense, trazendo informações, né, do ritual, da cerimônia de velório que acontece lá na Arena, no campo da Chapecoense. Agora, 10h54 aqui no Morning Show. Agora, Vini, a gente já falou aqui sobre a dificuldade, né, nesses momentos de se reportar notícias, né, do impacto de uma tragédia como a que foi a queda do avião, né? As pessoas são pessoas, né? São seres humanos, e jornalistas dos mais experientes se emocionam nesse momento quando vão falar, quando vão trazer a informação, levar a informação, seja para os ouvintes, para os telespectadores. Isso é até muito compreensível até, né? E eles não conseguem, muitas vezes, nem segurar as lágrimas, mesmo diante das câmeras, né? Ontem, por exemplo, na Fox Sports, teve um programa que é o Fox Sports Rádio, apresentado pelo Benjamin Bach, que é um programa muito bem humorado, né? Eles fazem muitas brincadeiras lá, o Sormani, o Flávio Gomes, e ontem eles voltaram, porque eles estavam esses 2 dias sem o programa, ontem eles voltaram e não seguraram as lágrimas, né? Chamaram até o Leão lá, o técnico Leão, para falar sobre o Mário Sérgio, porque eles eram muito amigos, e nenhum deles segurou as lágrimas, foi realmente muito emocionante. E na Globo, o repórter Ari Peixoto, Edgar, se emocionou ao vivo ao falar da liberação dos corpos. Agora, a gente recebeu a informação, viu, Evaristo, que os próximos 3 corpos a saírem daqui, 2 são de brasileiros e 1 é de um paraguaio. E entre esses 2 brasileiros, eu tenho... eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega Guilherme Marques, o repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Você vê, o Ari que estava entrando desde toda semana, né? Mas tem uma hora que acaba desabando, né, Edgar? Tem uma hora que não aguenta. E o Evaristo Costa, que estava apresentando o jornal, até rapidamente ali interveio, entendeu toda a situação. Mais à noite, o Thiago Leifert, que também durante toda a semana estava colocando no Twitter, né, mensagens de apoio, de solidariedade. Ele que estava apresentando o The Voice, que também é um programa de entretenimento, um programa que tem o objetivo ali de divertir, mas no começo ele dedicou o programa às vítimas deste acidente, Edgar. O programa de hoje é sem dúvida especial para nós, porque a gente sabe que o The Voice Brasil hoje é The Voice Chapecó. A gente sabe que hoje nossos 4 times são sem dúvida nenhuma chapecoense. E a gente gostaria de dedicar o The Voice Brasil aos sonhos que foram interrompidos nessa última terça-feira. Muito bacana a homenagem do Thiago Leifert. Pena que tem alguns que se dizem aí críticos de televisão, né? Acabaram criticando essa atitude do Leifert, chamando de bajulação gratuita, né? Que foi uma forçada e que ele tentou faturar com a menção do assunto, né? Se ele tentou faturar, imagine você que escreveu esse texto, né? É só para ganhar clique, só para que as pessoas leiam seu texto também. É muito mais digno, por exemplo, do que o Internacional de Porto Alegre está fazendo, né? O Clube Internacional que está lutando aí contra o rebaixamento e está utilizando desta tragédia, né, em benefício próprio, né, tentando aí melar o Campeonato Brasileiro em benefício próprio. E aí o presidente do Internacional, Vitório Pífero, depois daquela declaração totalmente infeliz do Fernando Carvalho, que é diretor, ontem foi a vez do presidente do Internacional, Vitório Pífero, dar uma declaração totalmente desumana, Edgar. Não pode ter mais futebol em 2016. Esse é o sentimento. A perda é muito grande e que abala por essa circunstância de que poderia ser qualquer um, que abala internamente a todos nós mais um pouco, ainda além. Nós entendemos, e os jogadores entendem, e a grande maioria das pessoas do esporte entende isso. Mas evidentemente que ficamos sujeitos às ordens, determinações emanadas da entidade. Eu não estou abrindo mão de nada, eu só estou colocando sentimento. O campeonato estaria incompleto, mas agora
ninguém deu causa a isso. Quando ele disse que o campeonato estaria incompleto, obviamente ele já está querendo achar alguma brecha aí para cancelar este rebaixamento, um possível rebaixamento do Internacional. Senhor Vitório Pífero, é melhor a segunda do que a falta de dignidade. Eu acho que o senhor deveria pensar um pouco mais nisso, porque se fosse para ser campeão, acho que o senhor não tentaria cancelar a última rodada, né? Outros times grandes já caíram, como Grêmio, como Corinthians, como Palmeiras, e todos se reergueram. Não é no tapetão e ainda mais um tapetão originado de uma tragédia como que aconteceu, né? Então, assim, se o Atlético Nacional estava disputando uma final, abriu mão da final em prol da Chapecoense, quer dizer, abriu mão de um título em prol da Chapecoense, você está abrindo mão de acalmar essas vítimas, a família dessas vítimas, em prol de uma vaga na Série A, é lamentável, Edgar. Bom, olha, a gente lamenta mesmo, mas é uma situação que muitas vezes as pessoas não conseguem, diante de uma emoção forte como essa, raciocinarem direito, terem atitudes mais sensatas e não justificando o que o cara falou, porque ele na verdade, ele endossou de alguma maneira a mesma insensibilidade que já havia sido mostrada pelo outro dirigente. Pelo Fernando Carvalho, exato. Isso foi repassado até pelos próprios jogadores, que eu quero entender que os jogadores sim realmente estão dizendo isso por se sentirem capazes de jogar uma última rodada, por estarem extremamente abalados. Eu quero entender isso, porque já ouvi conversa aí de que jogador que já tinha marcado férias. Sim. Aí é absurdo. Bom, a gente segue aqui no Morning Show, agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Olha aqui, Vini, foi tão emocionante a nossa conversa aqui no bloco anterior que eu até esqueci da boa notícia, mas ela tem a ver com o assunto que a gente estava tratando aqui a respeito dessa tragédia do avião da delegação da Chapecoense. Aqui é o seguinte, dentro desse quadro todo, até o Lian trouxe as informações dos sobreviventes, como é que estaria o estado de saúde dos sobreviventes nesse momento, e a boa notícia, na verdade, é a referente ao zagueiro Neto. Ele passou por uma cirurgia, né? Vem passando por algumas cirurgias no decorrer desde que está internado depois do acidente, e fez uma cirurgia na perna, onde os médicos afirmam que ele vai voltar a jogar futebol. Essa notícia, inclusive, otimista, foi postada nas redes sociais, no Facebook, pelo pai do zagueiro Neto, Elan Marinho. Ele disse que o filho acabava de fazer a cirurgia na perna, os médicos afirmaram que ele voltaria a jogar futebol, então ele também fazia um agradecimento aos fãs pelas orações, pelas energias que as pessoas estavam mandando para que ele pudesse se recuperar e sair, né? Ficar livre dessa, né? Ele disse que tem que dominar a ansiedade dele e da família, o pai do Neto, mas que essa notícia da melhora e da afirmação categórica dos médicos de que ele voltará a jogar futebol é uma coisa que está dando uma alegria e um alento muito forte para a família nesse momento. Sem dúvida alguma, uma ótima notícia em meio a tanta tragédia dos últimos dias, né? A gente pergunta aqui no nosso WhatsApp e o nosso ouvinte, claro, responde. E aí, e o Brasil, hein? Como é que é? Tem jeito? Tá otimista ou não tá? Olha o que os ouvintes dizem. A resposta é não. Infelizmente, não tenho confiança nenhuma no Brasil. E estou pedindo a Deus em oração, em todas as noites, para que o Sérgio Moro se candidate à presidência do Brasil. Eu vou ter delírios se isso acontecer. E com certeza ele ganha sim, de forma arrebatadora. Um beijo para vocês, Gisele de São Paulo. Ô Gisele, eu vou aproveitar e já trocar uma ideia com a Ellen aqui, porque se aventa, ou se solicita a vários partidos o nome do ex-ministro, né, o Joaquim Barbosa, né, nessa linha de pensamento ao nosso ouvinte, que é o Moro na presidência, Ellen. Bom, gente, nem sei o que comer. Vamos lá, vamos ouvir mais. Então. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Moisés de São José dos Campos. Há quem diga que a esperança é a última que morre. Lamentavelmente, a esperança do Brasil já está em estado terminal. Abraço.
Bom dia, pessoal do Morning, é Camila de Mariporã. E eu acredito que as pessoas têm tido mais consciência de política e, enfim, de seus atos e tudo mais, né? Então, eu tenho um pouco de esperança de que isso vai mudar, mas não agora, porque a gente ainda tem muita gente picareta no poder e ainda tem gente muito ignorante achando que sabe de política. Galera do Morning Show, aqui é Franco de Guarulhos. E eu tô confiante no Brasil, sim. Tô confiante de que mais cedo ou mais tarde vai ter uma intervenção militar aí. A gente vai pôr aqueles ratos pra correr lá de dentro lá e colocar alguém no poder que esteja lá simplesmente para ajudar o povo e não simplesmente para pegar o dinheiro do povo. Valeu, galera. Bom dia. Que aí, grátis pro menino aí. Tem acampamentos rolando aí no Brasil, né? De pessoas que bom, tudo faz parte da democracia, né? Ele pode pedir isso, né? Porque ele está na democracia. Exato. Né? Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Cosmo do Taboão da Serra. Cara, vou falar a verdade. Quero muito, torço muito que o país melhore, mas não acredito que vai melhorar não, por tudo que está acontecendo, pelos debates que estão acontecendo no Senado, na Câmara dos Deputados, aquela troca de favores, rabo preso para todo lado. Olha, tá complicado, eu não acredito não. Valeu, um bom dia para vocês aí. Creio com fé na nação, mas primeiro precisamos extirpar esse bando de ladrão do lado de lá. Alfredo de Manaus. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui quem fala é Jorge de Itaí. E sobre o Brasil, né, podemos falar assim: brasileiro é guerreiro, brasileiro é trabalhador, tem força, tem fé e raça, e nunca desiste em meio das lutas. Por isso, olhamos à frente e alcançamos a nossa vitória. Nós nunca desistimos, né, cara? Forte abraço aí, tenha um bom dia pra todos. Pô, você vê que uns fazem poema, fazem uma poesia, né? Mandam Você sabe que eu gostei bastante. Eles devem estar me ouvindo, velho. O presidente gostou? Eu gosto quando eles usam da criatividade. Você tá... Tamo de olho, hein, presidente? Faltou cogitar uma possível reeleição minha. Não pode. Já falou que não, pô. Não? Bom, vamos lá pro Rio de Janeiro conversar com o nosso correspondente lá, Rodrigo Viga. O ministro da Educação garantiu que o Enem não será cancelado, apesar do vazamento, aquela questão lá do vazamento da prova, os detalhes dessa história, o Viga conta pra gente. Bom dia, Viga. Alô, Viga? Cantei, mas tudo bem. Agora sim, vai lá. Agora eu tô te ouvindo, Viga. Você me abandonou, você me esqueceu, você me escanteou, mas tudo bem. Eu acho que você tava... Como diz a família, caminho onde você estiver, não se esqueça de mim. Você tava escondido ali no sovaco do Cristo, rapaz. Te conheço. Que isso, o sovaco do Cristo é só às vésperas e durante o carnaval do ano que vem. Já estão em aquecimento lá, já estão nos preparatórios. Rapaziada não para. Quem gosta de samba não para de sambar, né, meu caro Edgar? Mas quem tá sambando, quem está patinando, cortando dobrado, justamente é o estudante. Daqui a pouco a gente fala sobre o morador, a crise no Rio de Janeiro, mas, enfim, você deve ter acompanhado aí, né, meu caro Edgar, que nas últimas horas alguns procuradores lá do Ceará se manifestaram dizendo que tem certeza plena, absoluta, que houve vazamento naquela primeira fase do Enem, que foi realizada recentemente, mas, segundo o Mendonça Filho, que é o ministro da Educação, apesar dessa suspeita levantada, com base em apurações e investigações, meu caro Edgar, o Enem está confirmado para esse final de semana. Agora, você vai me perguntar quem é que vai fazer a prova do Enem nesse final de semana. Você lembra da ocupação de escolas, né, Edgar? Você lembra que muitas escolas foram ocupadas e, por conta da ocupação dessas escolas, alguns postulantes, alguns candidatos não puderam fazer as suas provas. Então, agora, a turma que vai fazer neste final de semana, majoritariamente, é aquela turma que ia fazer prova em uma determinada escola, que foi ocupada por conta lá da PEC, por conta da discussão em torno do limite de gastos e em virtude daquela indisponibilidade das escolas, do espaço físico. Agora essa turma vai fazer a prova e o ministro garante que não vai haver suspensão, cancelamento, anulação daquela primeira fase do Enem, embora as suspeitas sejam muito grandes em torno aí de possíveis e eventuais vazamentos de informações prévias, meu caro Edgar.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Bom final de semana, meu camarada. Valeu, bonitão. Onde você estiver, não se esqueça de mim, por favor. A crise por aqui tá grave, mas enfim, ainda dá pra falar no telefone, viu, Liga? É um fanfarrão esse Viga. E valeu, Viga. Olha, a gente aqui no Morning Show sempre atualizando as informações. E importante, muitos estudantes que ouvem o programa vão prestar o Enem e tá aí os esclarecimentos, as informações, os detalhes com o Rodrigo Viga. Agora 11h13, horário de Brasília. Vamos lá, nossa sexta-feira, hein? Engrenando, né? Quem é esse? Interjeições de Faustão, que eu vi. Tá. Olha lá. Achei que era o Temer, não sei. Hã? O que mais? Varia aí, meu. Tá muito só isso aí. Vamos falar com o Leonardo Stamilo, ele que nosso camarada aqui, nosso colaborador no Morning Show, ele que é o diretor editorial do Twitter na América Latina e sempre às sextas-feiras conta pra gente o que repercutiu no Moments, o que tá bombando, né, na ferramenta. Bom dia, Stamilo. Cara, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Bom dia pra você, pros ouvintes da PAN, o pessoal da mesa. Olha aqui, Stamilo, vamos tem lá os assuntos, as editorias, né? Vamos começar com o esporte? Vamos começar com o esporte porque não tem como a gente não falar da tragédia da Chapecoense, né, Edgar? Uhum. Isso ainda repercute, falávamos aqui. Ainda está repercutindo muito, principalmente agora no campo da investigação, né? Porque quanto mais a gente vai recebendo as notícias, né, mais recentes, principalmente dos controladores de voo, das autoridades da aviação civil lá da Colômbia, as notícias não são nada boas, né? Porque parece que foi uma tragédia que poderia ter sido absolutamente evitada. Né? O foco principal da investigação agora é se, de fato, a aeronave era uma praxe da companhia aérea voar com combustível no limite ali, né? O suficiente para cumprir estritamente o percurso por qual ela foi contratada. A gente sabe, né, Edgar, a boa parte do custo da aviação civil é o combustível. Né? Então, essa era uma empresa que trabalhava com custos muito baixos. Então, parece, né, as investigações estão apontando para isso, que a tragédia aconteceu por pura e simplesmente falta de combustível. Né? Você vê que... Agora, Pois não, Edgar, desculpa. Não, você vê que a questão financeira, né? Estamos colocando aí uma razão infame para gerar uma tragédia do tamanho que gerou. E aí eu penso, quando você fala isso, que a questão do seguro também fica comprometida, porque no seguro a pane seca não é prevista na cobertura do seguro. Então tem toda uma discussão que passa inevitavelmente pela questão da grana, você vê, né? Que absurdo, né? Alô, Stamilo? Caiu o Stamilo? Oi. Vamos tentar o contato. Peraí, que tá falhando o Stamilo. Vamos tentar o contato de novo com o Stamilo, que a nossa conexão ficou ruim, hein? Mas bom, de fato você vê, né? Uma questão besta como a economia de combustível. E se é um praxe que as companhias fazem isso, né? Deveriam repensar, porque estão transportando vidas, né? Pessoas, né? Então, sem dúvida alguma, eu acho que a repercussão no Twitter, no momento como falou o Stamilo, foi muito grande em cima disso. Retomamos o contato, Stamilo? Tô aqui. Vamos em frente, então? Agora, vamos em frente. A política... Só pra você ter uma ideia, Edgar, foram 17 milhões de tweets nos 2 primeiros dias, no dia da tragédia e no dia seguinte. Isso, se teve uma coisa que esse acidente fez também, foi unir o mundo inteiro em solidariedade aos jogadores, aos jornalistas, não só brasileiros, mas a todas as vítimas dessa tragédia. A gente separou alguns dos principais tweets para os ouvintes do Morning Show, e eu destacaria a conta no Twitter da polícia lá da região de Antioquia, que foi a polícia, né, responsável pelos trabalhos de resgate. Tá ruim a ligação com o Stamilo. Precisamos ajeitar isso aí. Não tá dando para ouvir. Stamilo, você tá me ouvindo? O sinal tá ruim. Enfim, não dá para conversar com o Stamilo desse jeito. Vamos tentar retomar. E tem os assuntos que estão elencados aqui pra gente falar com ele, que eu acredito que também tenham sido destaque no Moments do Twitter. A gente tenta retomar. Enquanto isso, vamos falar de sexo e comportamento. Já vamos mudar a trilha sonora para falar de sexo e comportamento agora com a especialista no assunto, a coaching de relacionamentos, nossa consultora Margarete Signorelli.
né? Ela fala sempre com a gente aqui, com os ouvintes do Morning Show, esclarecendo dúvidas, dando conselhos, enfim, orientando a nossa audiência quando a questão é amor, quando a questão é a relação entre pessoas. A primeira pergunta aqui que chegou pro Morning é o seguinte, aspas, né, do nosso ouvinte. Descobri que a garota com quem venho saindo há 3 meses e pela qual estou completamente alucinado é prostituta. Da última vez que estivemos juntos, toquei no assunto. Ela começou a chorar e implorou para que eu nunca mais a procurasse. Sinto que ela gosta de mim, mas jamais namoraria uma mulher que vende o próprio corpo. Ele pergunta, o que faço? Diga aí, Margarete. Pergunta, você está alucinado pelo profissional do sexo ou pela pessoa que ela é? Afinal, vocês estão saindo há 3 meses. Existem 2 tipos de homens e um não é melhor do que o outro, eles simplesmente são o que são. Um é os que vão assumir uma pessoa como ela, independente do passado, e os que não. Se você quiser estar no primeiro grupo, você provavelmente vai ter que repensar os seus conceitos. Se você estiver no segundo grupo, nunca mais a procure. Para não entrar no terceiro grupo que assume uma moça como essa e de repente faz da vida dela e da sua um inferno, cobrando e relembrando um passado que, na minha opinião, ninguém tem o direito de julgar. A decisão está nas suas mãos. E tem mais pergunta agora que eu passo a bola para Paulinha fazer. Eu vou ler uma outra pergunta. O que manda? Você quer que eu faça um ambiente? Eu vou fazer. Vai. Traí meu marido, meu grande amor. Foi por puro desejo sexual. O problema é que agora não consigo viver com esse peso nas costas. Tenho vontade de lhe contar sobre a traição. Me calo ou conto sob o risco de ele não me perdoar? Com a palavra, Margarete. Eu vou te fazer umas perguntas que vão te ajudar a pensar e vou te fazer uma sugestão. Número 1, por que é que você quer contar para ele? 2, por que aconteceu? E 3, o que é que está faltando no seu relacionamento? A minha sugestão, contar para ele provavelmente porque você está sentindo culpa e você quer dividir a culpa com ele. Eu acredito que isso não vai te ajudar em nada e ainda vai piorar a situação. Então, em relação à culpa, tem uma técnica muito efetiva que é você escrever uma carta para você mesma, analisando o porquê que aconteceu e se perdoando. E depois reveja no seu relacionamento o que é que você pode trabalhar junto com ele para que não aconteça novamente e você corra o risco de perder, como você mesmo diz, o seu grande amor. Bom, Margarete Signorelli, nossa consultora, nossa coaching de relacionamentos, atendendo aqui as perguntas, esclarecendo, orientando os ouvintes do Morning Show. Legal, né? Ajudando. Vamos girar o assunto? Vamos falar de games? Vamos falar, Ed. O The Game Awards. O Oscar do videogame. Caramba, hein? Premiou os melhores jogos do ano. Eu quero saber quem é que se deu melhor. Paulinha, conta pra gente. Quem é que foi que se deu bem nessa? Tem um jogo que chama Overwatch, que é de um estúdio chamado Blizzard. Peraí! Que isso? Achei que era bateria. É esse aí que a gente tá vendo? São perfeitas as imagens. As imagens da tela. É isso aí, a gente tá assistindo a batalha de Overwatch aqui. Tá armado, hein? Na internet. É o game que mais faturou prêmios e faturou também o prêmio de jogo do ano. Overwatch é o que eles chamam de shooter de equipes, então é um jogo multiplayer de tiro em primeira pessoa, né? E aí tem as batalhas que tem gráficos incríveis, perfeitos, inspirados na realidade. Tá num nível que pra quem jogava Mario Bros, chega a tomar um susto a hora que vê isso daí, né? E aí as pessoas podem escolher ali quais os personagens que vai jogar. Os personagens são divididos por habilidades, ataque, defesa, suporte, enfim. Tem uma história que passa no futuro próximo. Enfim, cenários incríveis. E Overwatch foi escolhido o game do ano. Aí tem um outro game que a gente falou bastante, né? Que é o Pokémon GO. Você acha que o da Pena vai achar muito violento ou não? É igualzinho o programa dele, é bem tranquilo. Tem muito tiro, muita ação, hein? Gostei. É bastante interessante aí esse jogo, viu, Edgar? E tem milhões de jogadores, tem campeonatos de equipes que jogam juntas. É muito legal mesmo. E a gente falou bastante de Pokémon GO esse ano. E ele também recebeu o prêmio na categoria de melhor jogo mobile. Aliás, cadê, hein? Tá rolando. Muita gente jogando ainda. Tem novos Pokémons aí que já apareceram. O pessoal que joga ainda tá bem. E também levou a categoria de melhor jogo família. A gente teve um brasileiro premiado, o Marcelo Davi, que é conhecido como Marcelo Coldzera Davi. Ele levou a categoria de melhor jogador de e-sport nesse que é
o Oscar aí dos videogames. Também a gente teve anúncio de alguns novos jogos que o pessoal tá aguardando. Então, Guardiões da Galáxia, Dauntless, Bulletstorm, numa nova versão. Então, tem aí algumas coisas novas para chegar. E teve um agradecimento super emotivo que foi de um desenvolvedor de game que chama Ryan Green. Ele venceu como jogo impactante para Dead Dragon Cancer. E aí ele super se emocionou porque ele fez esse jogo, Edgar, pro filho dele que faleceu vítima do câncer. E aí a gente teve também uma homenagem especial para um produtor de game chamado Hideo Kojima. Ele é o criador de uma série bastante famosa chamada Metal Gear Solid. Ele não pôde ir o ano passado porque ele era de uma produtora, que é a Konami, que não deixou ele ir. Então esse ano ele foi homenageado e anunciou um novo game. Ele tá agora num estúdio independente, o game chama Death Stranding. Então tá aí, vocês que são gamers, espero que eu tenha me saído bem, porque eu realmente parei ali no Mario Bros, no Little Big Planet, eu preciso, entendeu? Retomar isso daí. Não sei como é que vai ser. Falado, Paulinha. Olha, vamos aqui, O Estamilo aí. O Estamilo tá aqui. O Estamilo. Da pena, tá aqui com a gente, pô. O Estamilo, tá me ouvindo agora? Agora, conspiração. A gente foi aí, né? A nossa comunicação ficou Ô, Estamilo, prejudicada. vamos ver se a ligação falha só pra gente poder pedir música lá no Fantástico. Porque, olha, estamos aqui já 2 vezes, mas vamos lá, Estamilo, a gente ficou... Eu vou convidar a Paulinha pra jogar Overwatch comigo no final de semana, tá? Cara, eu quero jogar, achei demais os gráficos. Meio legal mesmo. tipo fofos, acho que pra menina dá. Estamilo, a gente ficou apertado aqui no tempo, vamos dar uma resumida? Vamos de uma forma... Vamos passar. Vamos lá. Vamos passar pela parte do noticiário aqui, Edgar, porque afinal de contas tem a ver também com a tragédia da Chapecoense, porque os nossos queridos deputados lá em Brasília aproveitaram a tragédia da Chapecoense para transformar o projeto anticorrupção em praticamente um texto que faz com que a corrupção aconteça de maneira mais fácil, né? Pelo menos essa é a interpretação de quase todo mundo no Twitter. Eles geraram uma revolta impressionante. E todos muito afeitos ao trabalho, né, Estamilo? Muito afeitos ao trabalho, ficaram madrugada dentro, né? Trabalhando. Foi depois da meia-noite que as emendas foram propostas ao texto. E, enfim, desvirtuaram completamente a proposta, né? Que surgiu, né, surgiu de uma votação não, né? Mas surgiu um texto proposto por iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas e o texto foi absolutamente desvirtuado, isso gerou muita polêmica. A gente conta essa polêmica no momento de hoje para os ouvintes da PAN. E a outra coisa que... o Renan, réu, né? O Renan Calheiros, que agora virou réu, em um dos 12 processos aos quais ele responde. E as pessoas estavam imaginando que ele já ia deixar a presidência do Senado, que ele poderia ser preso, nada disso, para dizer. Ele pode continuar sendo presidente do Senado, até porque, né, a lei que determina que ninguém que responda a um processo possa ocupar um cargo sucessório ainda está sob apreciação do STF. Então ele deve continuar ainda presidente do Senado até o final desse processo todo, e ele nem deve ser preso por ação de peculado, porque o crime deve prescrever antes mesmo de ser julgado. Queria convidar, Edgar, os ouvintes da PAN a participarem hoje às 4h. Vai ter um evento super especial ao vivo no Twitter com um elenco de Star Wars Rogue One, que é o próximo filme de Star Wars. Vai ser muito legal. Eles vão participar de uma entrevista com os usuários do Twitter, com áudio e vídeo. Vai ser muito legal, convido vocês a participarem. Está rolando também a CCXP, que é a Comic Con, é o evento mais importante desse setor no Brasil. Pra você ter uma ideia, Edgar, esse ano a Comic Con aqui de São Paulo deve chegar muito perto da Comic Con de Nova York, que é o evento mais importante do mundo desse universo de quadrinhos, séries, do universo geek, do universo nerd, os amigos da Paulinha, né, Edgar? Sim, todos eles. Até sabia que no meu blog tem ouvinte mandando matéria, que tá indo na Comic Con e pedindo pra publicar a matéria. Hoje tem uma especial legal, com a entrevista da Natalie Dormer, e quem mandou foi a Luciana Calazans, tá lá no meu blog a cobertura dela da Comic Con. Paulinha, você viu o cosplay do Dustin? Foi o maior sucesso ontem, aquele menino, e ficou uma graça, né? Perfeito, de Stranger Things. O Dustin é um personagem de Stranger Things, e tinha lá um menino fazendo um cosplay vestido igualzinho o personagem do filme, que fez um baita sucesso na CCXP, e a gente preparou uma página especial da Comic Con também no Moments. O pessoal pode ficar de olho no que está acontecendo na feira lá pelo Moments no Twitter também, Edgar. Valeu, Léo. Obrigado aí pela participação aqui no Morning Show. A gente em breve fala novamente. Um abraço. Bom final de semana. Um abraço pra você, gente. Pra você também. Até mais.
Tá aí Leonardo Stamilo conversando com a gente, ele que é o curador do Moments aqui, o diretor do Twitter para América Latina. Bom, e assim fechamos mais uma edição do nosso querido Morning Show. Mais uma semana se vai e a gente deseja um bom fim de semana a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Um beijo, Paulinha. Tchau. Um beijo, Ellen. Tchau. Só que, Posso Vini, dar o vencedor? Vamos antes do abraço que dedicarei à vossa pessoa, o vencedor aqui do... Cosmo. O Cosmo? Você tá bom da Serra, O que o Cosmo falou mesmo? Você lembra? Não. Vamos lá, rapidinho. Não Vamos ouvir o que o Cosmo... Não tem Cosmo aqui? Eu acho que ele falou que não... Que Cosmo, meu? Ah, tudo bem. Ganhou. Cosmo, é o Cosmo. Você precisa intervir. Ah, não, aqui, é que eu cara. coloquei como... Tá como Cláudio aí, mas é o Cosmo. Vamos ver. Tá como Cláudio? É. Ah, quero ouvir, pô. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Cosmo do Taboão da Serra. Cara, vou falar a verdade. Quero muito, torço muito que o país melhore, mas não acredito que vai melhorar não, por tudo que está acontecendo, pelos debates que estão acontecendo no Senado, na Câmara dos Deputados, aquela troca de favores, rabo preso para todo lado. Olha, tá complicado, eu não acredito não. Valeu, um bom dia pra vocês aí. Bom, vocês viram, né? Então o Cosmo, que é também conhecido como Cláudio, leva o kit do Morning Show. Segunda a gente volta. Valeu, rapaziada. Até já, hein? Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.